E eu vou botar agora no Facebook. Ai, gente, até tô nervosa. Vou entrar aqui no Facebook também. Tem 6 pessoas, gente do céu. 3 pessoas. Vou seguir aquele roteiro lá, Gabriel. Quando abrir, quando todo mundo entrar, acho que o pessoal já está entrando aí, já tem 6 pessoas na sala. Ah, não, ainda não. Tá na sala de espera. Tá na sala de espera, é. Quando o pessoal entrar, Deise, aí quando for umas 7 e pouquinho, aí eu falo do que é o evento, blá, 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 faço toda aquela introdução, aí eu passo a palavra para você começar a se apresentar e você já toca o roteiro, pode ser? Pode. Então, fechou. Ai, não tô conseguindo entrar no Facebook. É bem chatinho. Opa, peraí. Acho que agora foi. Ele é chato mesmo, esse negócio, ele dá umas... Ele demora um pouco, né? Vocês estão ainda vendo a tela daquele... Não tá vendo a minha tela do Zoom aqui, fazendo o negócio do... Tá. Estamos vendo a que você deixou. Bom, eu vou entrar online aqui então agora, tá? Beleza. Aí quando a gente começar, eu paro de compartilhar a tela. Vou começar a admitir as pessoas que estão chegando então, tá? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está chegando. Estamos organizando aqui a entrada de todo mundo para em breve iniciar o nosso Diálogos para Impacto, terceira edição. Hoje com a Deise Nicoleto, fundadora do Impact Hub Brasília. As pessoas que estão entrando pelo Zoom, que estão cadastradas, quiserem tirar qualquer dúvida, quiserem já se apresentando, pode escrever no nosso chat. A gente vai trazendo as dúvidas que vocês forem colocando e quem são vocês, de onde vocês vieram. E quem tiver no Facebook também, no Facebook do Impact Hub, também pode ir colocando as suas dúvidas, as suas perguntas, se apresentando, que essas perguntas e apresentações serão trazidas por chat aqui do Zoom. A gente vai aguardar mais alguns minutinhos, mais uns 3 minutinhos, pode ser, Deise, até todo mundo entrar? Combinadíssimo, vamos esperar o pessoal entrar. Então, beleza. Então, 3 minutinhos a gente começa já esse papo com a Deise. Isso aí, gente. Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Estamos dando mais uns 2, 3 minutinhos aqui antes de iniciar o nosso papo. Uma foto com as pessoas, eu gosto de fazer foto do... Depois eu quero ver as carinhas, né? Porque as pessoas ficam escondidas. Vou ter que pentear aqui, Deise. Jamais. Eu já caprichei hoje aqui, né? Eu tô também, gente, eu tô...
Roberto. Quero ver o rostinho, Roberto, Laviane, todo mundo, ó. Mostrar o look aí. Isso aí, pessoal. Dois minutinhos a gente começa, tá, pessoal? Estamos só terminando aqui de ajustar alguns detalhes, deixando o pessoal terminar de entrar, acessar, e aí a gente já começa o nosso bate-papo. E aí, Roberto? Roberto está aí. Roberto vai aparecer nas fotos. Ô, Deise, agora assuntos para descontrair um pouquinho. Você sabe que o Roberto ele me enviou a mensagem de aniversário. Foi a mensagem mais elegante que eu recebi de aniversário, foi do Roberto. Não, ele me leu a mensagem, eu falei, nossa senhora. Eu falei, Roberto, isso... Eu falei, nem eu tenho capacidade de redigir uma mensagem dessa. Oh, fantástico. Roberto é muito diplomata, né, gente? É, Daqui a total. pouco... Ele tá falando... Beleza, acho que a gente já pode ir começando. Vou ficar de olho aqui no chat também. Quem for entrando, quem for chegando, eu vou admitindo. Bom, pessoal, boa noite. Então, agora uma boa noite oficial. Meu nome é Gabriel Cardoso. Atualmente, eu estou como coordenador da pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social do Centro Universitário DF, que é responsável por essa iniciativa com o apoio do Impact Hub Brasília, que se chama Diálogos para o Impacto. Hoje a gente está indo para a terceira edição do Diálogos, nós ainda teremos várias edições, com nomes confirmados, nós já temos até meados de junho, mas estamos com outros nomes também para continuar pelo menos no primeiro semestre. Na primeira edição a gente falou de inovação e empreendedorismo social, foi comigo. Na edição da semana passada veio o Fábio Deboni, que falou um pouco sobre ecossistema de impacto e filantropia. E hoje a gente está trazendo a Deise Nicoleto, que é a fundadora do Impact Hub Brasília, que vai falar sobre o poder coletivo em épocas de mudanças. A gente pede para que, bom, como se chama diálogos para o impacto, a ideia é que a pessoa, o convidado, ele faça uma exposição, ele vá conversando, mas que vocês vão trazendo as perguntas aqui no nosso chat, vão complementando, tirando as dúvidas, para que fique algo bastante interativo, né? Não fique somente uma exposição da parte dos convidados. Então, vocês fiquem à vontade para colocarem as perguntas de vocês, as dúvidas no chat, eu vou selecionando e passando elas para a Deise, e a gente vai construindo, então, esse nosso diálogo, terceira edição. Deise, então é com você, né? Se apresenta para o pessoal e começa o nosso papo de hoje. Oi, Gabriel. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do que eu sei e principalmente fazer parte dessa iniciativa que a gente está construindo junto com o Gabriel, com o DF, da Pós de Impacto. E eu estou bem animada. Queria também fazer esse pedido que o Gabriel falou, que isso aqui é para ser um diálogo, tá? Então, minha ideia é não vou ficar expondo um monte de conteúdo. Quero muito também ouvir o que vocês pensam. Eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente debater. Depois quero ver os rostinhos, né? Para a gente parecer que está só falando aqui para a câmera. Então, fique bem à vontade, tá? Levanta a mão, abre o microfone se precisar falar alguma coisa, tá? Bom, eu comecei a preparar esse diálogo aqui, né? E eu sempre falei assim, como é que eu vou começar me apresentando, né? Porque a gente tem um script muito bem definido, parametrizado da forma que o mundo propõe pra gente, né? Porque a gente se rotula com um monte de características. Mas não tive como sair disso, né, gente? Então, eu vou seguir os padrões aí normais que a gente está acostumado. Eu sou economista de formação, me especializei em negócios de impacto social e inclusivo. Eu escolhi, e quando eu estava... isso sempre veio uma reflexão para mim, né? Porque quando eu resolvi fazer economia, ela estava muito ligada a uns assuntos que a gente vai falar um pouco aqui também, e do que eu venho estudando, sobre uma questão que, para mim, a economia é quase uma psicologia da sociedade, assim, né? Como é que a sociedade ela interage, como é que a gente consegue entender essas interações, gerar valor, como é que os recursos entre eles interagem, né? Então, isso me chamou muito a atenção
isso era para mim uma ansiedade assim, que eu tinha quando eu fiz essa minha pós. Então, fazendo essa reflexão, assim, eu tinha... E dentro disso tudo ainda, eu tinha um conflito em poder e conseguir ajudar as pessoas, né? Então, eu fiquei por muito tempo vivendo um conflito, assim, de ser economista e lidar com recurso e dinheiro, mas como é que eu consegui ajudar as pessoas, né? Então, dentro dessas minhas buscas, né, eu comecei a descobrir um novo, que é o mundo de negócio de impacto. Eu descobri principalmente o Impact Hub, mas não é o tema de hoje do dia, mas faz parte do tema, porque não tem como não fugir dele. Mas eu descobri redes e coletivos que trabalhavam e apoiavam pessoas, negócios, para eles terem mais poder e serem mais efetivos de forma coletiva, né? Que é o tema da nossa conversa aqui hoje, né? O poder coletivo na época de mudanças. Então, quando eu me deparei com isso, foi aí que eu decidi começar a fazer as minhas mudanças e trabalhar efetivamente em redes e trabalhar com pessoas que estavam olhando olhando dessa forma, né? Olhando de uma forma mais ampla, né? E quando a gente olha, né, para o Hub, que eu sou uma das fundadoras do Hub em Brasília, você vai imaginar, hoje o Hub ele tem 16 mil pessoas na rede. Imagina, 16 mil pessoas do mundo inteiro, com background totalmente diferente, com desejos, ansiedades, vontades diferentes, né? Então, como é que você lida com tudo isso e consegue transformar isso em uma força que possa ser uma força transformadora, né? Para gerar realmente mudanças que a gente precisa. E aí, quando eu falo em mudança, não é só nesse momento que a gente está vivendo aqui, não, né? Porque isso veio e trouxe muito... Isso até despertou muitas pessoas, né? Mas isso é mudança que a gente precisa efetivamente para esse mundo ele ser um pouquinho melhor do que a gente vive, né? Então, nesse diálogo aqui, eu vou trazer duas coisas que, para mim, elas fazem muito sentido. O primeiro quando a gente fala de coletivos e comunidades, né? O que permeia nessas duas coisas, né? O que são coletivos e comunidades, como é que isso funciona? E propósito, né? E eu não vou entrar em mérito de discutir o que é propósito, mas ele é um gancho muito importante para conectar as pessoas, né? Então, eu depois até posso passar uns links para vocês, porque a gente, como rede do Hub e outras redes que a gente também atua junto, a gente criou muito material para dar suporte para as pessoas e suporte para as outras redes, elas conseguirem se apoiarem e fazer efetivamente mudanças, construir projetos e ações significativas, né? Então, uma das coisas bem relevantes aqui para a gente entrar na conversa primeiro, entender que você hoje, por exemplo, quando a gente faz uma diferença entre... hoje a gente pode falar assim, olha, grupo de estudantes que estudaram... Estou sendo repetitiva, né? Mas estudantes da universidade continuam em contato, podem se juntar em algum momento para fazer alguma ação, etc. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas que estão ali sempre conectadas, né? Como se fosse um network. É como se fosse o LinkedIn. Você está conectado com um monte de gente, é uma rede, ela está fluindo ali, né? Mas quando é que você passa disso, né? Dessa rede de pessoas conectadas, que sabe que uma está fazendo isso, pode fluir, uma pode ajudar, a outra pode ali trazer uma informação, mas como é que você passa disso para pessoas que vão se conectar efetivamente, vão começar a trabalhar juntos, né? Que é o que a gente chama efetivamente de coletivo ou de comunidade, né? E aí eu trouxe até uma teoria do Whiffley, que eu nem não sei pronunciar direito o nome dele, Freeze, que ele traz assim, que as ações, né, elas só vão ser transformadoras efetivamente, mudanças, quando a gente tiver pessoas bem conectadas e coordenadas localmente. Então, são pessoas que estão extremamente conectadas e elas estão se apoiando por um propósito comum, né? Então, a gente está falando de pessoas aqui que elas estão ali
elas entenderam que existe um problema e elas estão ali efetivamente focadas naquilo para resolver. E aí vale ressaltar que a gente está falando de coletivos e comunidade, que esses coletivos, eles podem ter tempos, assim. Então, você pode falar assim, ó, a gente vai se reunir por um determinado tempo aqui, 1 mês, 2 semanas, até isso aqui a gente conseguir resolver. Ou, como a gente, como Hub, que a gente existe há mais de 13 anos, porque a gente entende que a gente precisa conectar agentes para construir mais ações e impulsionar empreendedores de impacto. A gente entendeu que o nosso propósito, ele é contínuo. Ele sempre vai estar ali precisando de pessoas que impulsionam. Então, quando você pensar em trazer pessoas, coletivos, ligados a um propósito comum, ou seja, uma ação, um foco, né, para ser resolvido, alguma ação, tem que entender também até onde vocês vão ir com esse coletivo, né? Será que é longo prazo, médio prazo? Porque uma dos riscos que podem acontecer nesse tempo é, se não for bem engajado e muito focado, é isso perder o propósito em si. Então, tem que deixar muito claro essas estruturas e a finalidade desses coletivos para a mudança e eles engajarem muito bem essas pessoas com esses propósitos que eles estão conectados, né? E eles terem um objetivo comum muito bem definido. Então, a gente tem um objetivo comum muito bem definido, por que vamos trabalhar aqui juntos, por que eles são efetivamente relevantes e por que eles podem agir juntos, né? E aí, por que coletivos são importantes para a mudança, né? Então, a gente já entendeu que... Tô aqui no monólogo, né, gente? Vou falando, né? Não, É muito Deise, tá não, engraçado que vai lá, eu foco vou total. vou Tá não. disparando aqui. Mas é estranho, né, quando a gente tá falando e não tá interagindo. Mas eu tô vendo que tá piscando, acho que tem umas Ó, perguntas, a alguns Flaviane falou comentários. que tá ótimo, tá todo mundo focado aí na sua fala. Ah, que ótimo. Mas é isso. Então, assim, então a gente entendeu que essas pessoas elas vão se unir para um propósito e objetivo comum. Então, elas têm isso muito bem definido. E elas vão precisar agora começar a realizar essas mudanças, né? E isso tem que ser muito claro também. Eu acho que uma das coisas principais que precisam ser definidas quando são criados esses tipos de ações juntas é definir até onde se quer ir e como é que as pessoas vão interagir entre elas, né? Isso tem que ser muito bem estabelecido. E como são os períodos em que eles podem acontecer, né? Então, você já consegue definir esse tempo de período que essa comunidade vai existir e vice-versa, né? Em qual a mudança que quer realizar. E aí, quando a gente começa a falar dessas mudanças, né? E de como é que essas comunidades elas começam a interagir, esse objetivo tem que ser muito claro. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue ver exemplos de várias coisas que estão acontecendo porque as pessoas elas estão muito sensibilizadas, né? Elas começaram a falar assim, não, beleza, a gente tem que resolver. E hoje a gente tem exemplos acontecendo ao tempo inteiro, né? Só para vocês terem ideia, isso acontecendo a nível global. Isso é muito interessante, né? Porque antes estava todo mundo muito focado ali no seu eu, centrado, né? E as pessoas começaram a notar que você só consegue isso, é uma diretriz que a gente tem dentro do Hub, que você sozinho você consegue fazer algumas coisas, né? Mas junto com outro, você consegue muito mais. E quando você está falando de um coletivo muito grande, como a gente fala que é o Hub, ele é global, você consegue escalar isso a nível planeta, né? Então, essa é a diferença entre, primeiro, ter um propósito comum e objetivo muito bem definido, definir a finalidade desse coletivo, né? Ou comunidade, a gente está falando aqui de... Porque isso também tem uns atributos legais, mas a gente está falando de pessoas que se juntam por objetivo comum. E principalmente que, quanto mais pessoas unidas pela essa força, mais elas conseguem ter efetivamente capacidade, capilaridade, né? Por que hoje... Isso eu trago muito para as pessoas, né? Por que o Hub hoje ele conseguiu ter uma capilaridade tão atuar em tantos lugares? Porque ele teve essa capacidade de capilaridade. São várias redes atuam assim de capilaridade, né? Conseguirem atuar em vários lugares, identificar, conseguir forças locais que impulsionam a mudança
e fazer efetivamente as pessoas se engajarem, né? Então isso é muito, muito, muito rico. Então hoje, por exemplo, você vê um monte de hackathon acontecendo ao mesmo tempo, vocês conseguindo mobilizar tipo a América Latina inteira de pessoas fazendo um monte de coisa para resolver problemas do Covid. Mobilizações enormes em função de todas essas coisas que a gente está fazendo. O que a gente tem que olhar para isso é como é que isso pode vir e sempre estar presente em todos os momentos, né? Porque nesse momento a gente consegue se identificar com o outro e ver isso como uma forma coletiva integrada, né? E isso me leva uma vez quando eu estava lá no... Eu nunca vou esquecer disso, essa experiência para mim foi muito interessante. Quando eu estava no primeiro encontro global do Impact Hub, né? Porque a gente, uma vez por ano, a gente se encontra em algum lugar no mundo para definir estratégias juntos. Imagina, 100 de pessoas juntas. E, obviamente, que vai ter um monte de discussão, porque quando você está falando de coletivo e pessoas, indivíduos, né? E esse assunto aqui, ele leva para um... Eu nem quero entrar nessa linha aqui, mas ele leva para uma coisa muito de economia comportamental, que eu tenho estudado bastante, né? Do indivíduo, de como ele se conecta com tudo. Mas, eu lembro que a gente estava lá tentando decidir um monte de ações e, enfim, na comunidade, e começou aquela discussão, né? Imagina. Um gestor que é lá da Suíça e o outro lá da África. Eles tinham uma visão totalmente diferente do ecossistema, né? Você está falando de um país subdesenvolvido, um país super desenvolvido. Eles tinham outras dores e eles começaram a debater assim, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. E até que eles perceberam que não fazia sentido nenhum ficar naquele diálogo tentando puxar um para o outro, quando na verdade o único objetivo comum que a gente tinha ali como hub era realizar ações da forma que a gente podia localmente com as ferramentas, com o que a gente tinha de recurso para conseguir fazer alguma mudança. Então a gente entendia que a gente só conseguia levar as nossos valores, as nossas formas de pensar, essa forma de integrar as pessoas, se a gente conseguisse continuar dessa forma coletiva para escalar. Então, isso ficou muito claro assim para mim naquele momento, como o objetivo comum, ele une as pessoas para transformar, e como se você consegue engajar mais pessoas, você consegue escala, né? Você não precisa ficar doutrinando. Esse objetivo comum, e a gente vê isso, e aí eu tô falando até, se você se extrapolar isso, né, vai muito mais até para marcas e outras coisas, mas é isso que provoca mudança. Então as pessoas têm que se sentir tocadas para vir e trazer essas mudanças e elas começarem a agir de forma coletiva, né? E principalmente nesse momento aqui que a gente está vivendo, é o que mais consegue sensibilizar as pessoas para elas virem e sentirem esse processo, e essa necessidade de estar junto, né? De falar, beleza, eu quero fazer essa mudança aqui, eu quero trazer essa capacidade, essa minha capacidade, esse meu background, toda a minha força profissional e pessoal para fazer uma mudança efetiva, porque tudo junto, essas peças juntas vão fazer mudança, não é uma pessoa única pensando e levando. Então, quando a gente pensa em coletivo, então, são várias peças que conseguem integrar juntas, né? Então, o que eu quero trazer de reflexão hoje, principalmente, são essas pequenas características que a gente precisa quando a gente fala de coletivo e mudança, que elas precisam estar em interação para a gente conseguir chegar e fazer mudanças estruturais que são efetivas, né? Não ficar só no blá, 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 ou ser coisas que são muito naquele momento. Eu acho que eu falei um pouco disso, eu queria ouvir um pouco também das pessoas agora, se tem alguma pergunta. Principalmente, eu trouxe algumas perguntas aqui, que como é que eles veem, principalmente, essa importância das ações coletivas hoje? E eu aqui devolvendo as perguntas, né? Mas para a gente entrar nas discussões. Se faz sentido esse ponto que eu trouxe, que move as pessoas para ações
para elas realizarem juntos, se é propósito mesmo, se as pessoas se tem pessoas hoje aqui que estão no coletivo e para elas fazem sentido. Queria ver um pouco isso. E uma coisa muito importante, hoje existem várias metodologias, eu vou falar depois que a gente abrir para algumas perguntas, que estão dando vozes para esses coletivos. Eu vou até dar um exemplo depois de uma bem grande, está movimentando mais de 10 mil pessoas toda semana para fazer ações juntas. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, Deise, a gente tem 2 perguntas aqui. Eu também tenho um monte de perguntas, mas eu vou priorizar o pessoal. Como é que você quer que eu leia a pergunta deles? Como é que você prefere? Pode ser, se você quiser ler, porque eu tô... Tá, vamos lá. O Roberto, ele pergunta o seguinte: quando as pessoas se unem, definem e desenham onde querem chegar, mas não há um engajamento da comunidade, significa que é hora de repensar a sua estratégia, o seu objetivo comum? Então, eu acho que tem uma diferença, assim, entre a pessoa, ela ter muito claro... Vamos lá, deixa eu começar de novo. Ó, eu vou repetir. Ele perguntou o seguinte: quando as pessoas se unem, definem e desenham onde querem chegar, mas mesmo assim não ocorre o engajamento da comunidade, ele quer saber assim, o que isso significa? Será que seria hora de repensar a estratégia ou o objetivo comum desse grupo? Eu acho que tem uma questão de repensar, sim, mas acho que principalmente tem que entender se esse objetivo aí, que é o que eu trouxe, se você não conseguir identificar o objetivo comum que move as pessoas, você ainda não conseguiu sensibilizar as pessoas. Então, eu vejo muito isso acontecendo, assim, ou essa sensibilização ela não aconteceu ainda, né? Ou você ainda não chegou no ponto lá em que todos conseguem se conectar a isso. Eu acho que tem essas 2 coisas. Primeiro, entender, e aí existem várias ferramentas que você pode trazer essas comunidades juntas, essas pessoas que estão participando dessa comunidade juntas para alinhar. São várias ferramentas de facilitação que você pode alinhar com essas pessoas para elas desenhar e co-criarem juntas esse objetivo. E entender com elas especificamente o que tá pegando e se é aquele primeiro objetivo. Porque às vezes você se move por um objetivo e você leva para essa pessoa. E essa pessoa conecta com outra e tal. Quando você vê, estão lá em 7 pessoas interagindo e trazendo, formando esse coletivo, essa comunidade que vai beneficiar para alguma mudança. Só que em determinado momento lá, alguma ou uma delas vai entender alguma coisa diferente, ou na cabeça dela aquela perspectiva ela era diferente. Nesse momento que acontecer esse tipo de situação, o que você tem que fazer, né? É sentar todo mundo junto, e aí a gente está falando de metodologias coletivas dessa nova economia, né? Não é aquela pessoa que é liderança e vai chegar e falar assim, não, ó, gente, vocês vão fazer como eu estou mandando, né? Porque isso acontece. A gente está falando de um outro modelo, tá, gente? Esse modelo que a gente tem que rever. E essas pessoas vão co-criar juntos. E aí tem algumas metodologias pesquisadas, né? Como eu trouxe aqui, que eu estava começando a falar, né? Então você pode co-criar desde Art of Host, tem Open Space, tem várias ferramentas, mas uma que eu gosto muito, que é a teoria AU. Não sei se vocês já ouviram falar do Otto Scharmer. Ele é um professor do MIT. Ele desenhou uma teoria onde todas as pessoas que estão ali juntas, elas vão seguir um caminho que ele chama de U mesmo, né? Faz um U lá no fundo, emerge com uma solução. E essas pessoas vão muito além do que elas estariam pensando isoladamente. Elas vão emergir como uma solução única do futuro. Essa ferramenta ela é fantástica se vocês quiserem aplicar desde projetos para construção de comunidade, para N projetos. E o Otto, especificamente, ele fez um chamado no lab que ele tem, que é o Institute of... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Depois eu até posso passar. É o Presence Institute, que ele está engajando mais de 10 mil pessoas. Elas estão fazendo encontros semanais para repensar. Imagina, várias pessoas com propósito comum para provocar mudanças nessa situação que a gente está vivendo, para pensar uma nova economia, pensar novas formas de troca, etc. Para repensar e emergir como uma solução.
Então, essas ferramentas todas, além de ajudar no processo, elas ajudam a auxiliar a construir. Então, sim, tem que repensar, trazer as pessoas juntas e todas elas co-criarem. E tem uma peça-chave, gente, muito importante quando você fala de coletivo para mudança, as pessoas, elas têm que ajudar a construir. Porque a partir do momento que você traz as pessoas construindo junto com você, elas se apropriam. A apropriação daquilo faz com que elas sintam-se ouvidas e elas se sentem que elas fazem parte daquilo. A partir do momento, elas vão ter uma entrega muito maior e vão participar muito mais efetivamente disso. Então, você vai conectando essas pessoas. São como se fossem pecinhas que você vai encaixando e integrando todas elas. Acho que Boa, Deise. Tem mais duas perguntas aqui. Ô, Deise, deixa eu só fazer uma sugestão. Talvez seria interessante você tirar a imagem do Diálogos para o Impacto para quando você falar aparecer a sua imagem completa. Eu esqueci de tirar. Não tem problema não. É só uma sugestão. Eu acho que essa discussão ela é muito rica, né? Às vezes a gente critica muito o clichê, né? Porque o clichê é uma verdade universal que todo mundo repete, mas poucas pessoas fazem. Então, eu critico, às vezes, quem critica o clichê, porque às vezes a pessoa critica uma verdade universal, mas ela não faz aquilo. Né? E existem muitos clichês em torno do trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, trabalhar em equipe, que as pessoas falam muito, mas na hora de se integrar coletivamente, surgem todas as dificuldades, né? Até algumas expressões famosas, né, sobre como é uma verdade universal, né? Como é importante trabalhar em rede, em conjunto e em grupo para chegar mais longe. Até aquela expressão famosa, né? Se quer ir mais rápido, vá sozinho. Se quer chegar mais longe, vá em conjunto. Então, a pergunta que eu quero deixar, que eu queria fazer para você, Deise, e aí já na sequência eu vou ler a da Priscila Keller e da Flaviene, é a seguinte: quais são as principais dificuldades, então, de se formar um grupo, de se formar uma rede? Porque a gente sabe que é ótimo, vamos lá, a gente consegue mudar, etc e tal, mas quem trabalha em grupo sabe que não é nada fácil, que é muito difícil. Então, assim, com a sua experiência, dentro digamos que de uma organização que constrói e que trabalha em muitas redes, quais são as principais, digamos que assim, as 3 principais dificuldades que você vê para se formar grupos, redes, em torno de um objetivo em comum? Nossa, Gabriel, você sabe que essa pergunta aí é a pergunta... Pergunta de ouro, né? Nossa, você sabe, e é muito interessante isso, né? Porque bom, meu time sabe e eu faço muita conversa com as pessoas sobre isso, né? Todo mundo quer fazer coletivo, mas é muito difícil fazer coletivo. Primeiro porque a gente vive num coletivo, né, consciente aí do mundo que ninguém faz isso. E ninguém aprendeu a fazer. Então, primeiro, ninguém aprendeu a fazer isso. Segundo, se você sai de uma organização que você tem um padrão lá, hierárquico, e vai tentar representar isso num coletivo sem saber, você vai continuar representando isso da mesma forma. Então, você vai acabar trazendo os papéis novamente, né? Então, eu até estava conversando com uma amiga minha que ela é uma pessoa que faz facilitação em sociocracia, e um dos pontos mais complicados primeiro, se você quer implementar isso, tem que trazer todo mundo junto num ponto de partida igual. Falar assim, gente, vamos sentar aqui a partir de hoje. O que você entende de coletivo é isso, e a gente vai estabelecer isso aqui como coletivo para a nossa organização, para o nosso. Então, assim, alinhar diretrizes. Porque enquanto cada um tiver na cabeça o que é o coletivo e vocês não estiverem alinhados, vai cada um ficar pensando uma coisa. É igual eu gostar de chocolate, outro gostar de, sei lá, doce de leite e assim, não vai. Não vai. Então, assim, corta, faz uma base e fala, a partir daqui é isso. E aí, quando a gente fala de coletivo, a gente para de ter papéis, principalmente, de quem manda e quem obedece, quem cobra, aquela coisa. Você começa a falar de autorresponsabilidade. Então, a pessoa ela vai entender qual que é o papel dela lá naquele negócio e o que ela tem que entregar. Tão simples quanto.
Só que é muito difícil a gente ainda sair daquele papel assim, não, você vai fazer isso, e aí, já fez, né? Porque a gente está no mundo, a gente viveu isso, a gente não experimentou nada diferente. E dá liberdade para as pessoas, algumas têm uma dificuldade, outras não têm. Então, é experimentar uma coisa que é diferente, mas que faz todo sentido, porque você apropria a pessoa, você dá autorresponsabilidade, ela vai estar lá só porque ela quer realmente estar. Ela não vai fazer parte porque ela acha, porque ela precisa, né? Ou, às vezes sim, mas enfim, ela vai estar ali efetivamente porque aquilo lá faz sentido para ela. E quando você... E isso volta lá no primeiro ponto que eu trouxe, quando você consegue integrar essas coisas todas, você apropria a pessoa, ela vai sentir parte daquilo. E aí vem todo aquele olhar de autoestima. Então, tem que olhar para não voltar, representar coisas que a gente já está acostumado. Sempre ficar, sempre olhando para o que você está representando. Falar assim, nossa, será que eu estou repetindo meus padrões, né? Então, esse cuidado tem que ter. E assim, paciência, né? Porque a gente não está acostumado. Então, se a gente quer mudar, né? A gente tem que ajudar o outro e, a partir disso, construir essa nova forma de interagir, de mudar, de fazer a diferença. Perfeito. Eu acho que com essa resposta você acabou respondendo a pergunta da Flaviene, que ela perguntava o seguinte: a Flaviene Carvalho, qual é o maior ou os maiores desafios para chegar até este objetivo comum da comunidade? Aí ela colocou assim: se não tiver esse sentimento de dono, não vai para frente mesmo, que foi o que você colocou. Se a pessoa de fato não se identificar enquanto parte do sistema, porque o sistema é um conjunto de partes, se a pessoa não se identifica enquanto parte, não adianta, né? Isso, eu acho que isso é a base, assim, né? Quando você começa a pensar em estruturar um coletivo ou pessoas que vão trabalhar para um bem comum, você tem que trazer todo mundo junto, por mais que aquela pessoa não dê pitaco ou ela não quer se comprometer tanto, ela tem que estar envolvida no processo, né? Eu posso dar um exemplo que eu acho muito interessante. Eu não sei quem conhece aqui, mas a gente fez o co-design do Lab do Instituto da Caixa Seguradora, onde a gente fica lá junto, né? E o Lab, ele foi todo estruturado, primeiro porque ele tinha um objetivo comum, que é para ser um espaço ferramental para os jovens se encontrar. E segundo, quando a gente resolveu co-criar esse espaço, quando eu falo co-criar é o quê? Trazer pessoas juntas e elas falarem o que elas querem no espaço, a gente fez um convite, a gente ficou um dia inteiro com as pessoas lá juntas, fazendo várias ferramentas, né, de facilitação. Então, no primeiro dia, na primeira hora a gente explicou, a gente alinhou os valores daquele espaço, a gente alinhou o que seria o propósito para aquele espaço e elas desenharam aquilo. Então, é muito interessante que elas deram a voz para aquele espaço, elas deram a voz para aquele lugar. E quando elas voltam e veem aquilo lá, elas se sentem parte daquilo, né? Então, as pessoas chegam e falam assim, nossa, olha só, eu ajudei a fazer isso aqui. Então, elas vão para aquele lugar com aquele objetivo, aquele valor, está muito claro para elas por que elas foram lá, está muito claro para que serve aquilo e está muito claro qual que é o papel dela lá. Tem pessoas que estão efetivamente lá trabalhando e fazendo um monte de coisa e usando espaço, tem gente que entendeu que ela ajudou, mas não se apropriou. Isso também é natural desse processo. Pessoas vão entrar e vão sair, é um fluxo natural, isso é muito fluido. E é muito interessante também, uma das coisas que é até difícil falar dessas coisas, né? Eu fiquei pensando, batendo cabeça, porque é umas coisas que precisam ser muito vividas e experimentadas, né? Principalmente quando você está falando de indivíduos que estão ali com você, né? Cada indivíduo ele vai vir trazendo experiências e naquele momento, o que está se vivendo naquilo, né? Então, todo esse processo de construção de coletivos, etc., ele traz essas ferramentas e a gente até brinca, né? Quando a gente cocria esses processos com as pessoas, e a gente tem uma dificuldade enorme, principalmente com pessoas que têm aquela mentalidade que sempre foi acostumada no mesmo processo, elas ficam desesperadas, né? Porque tem que acreditar nesse processo, a gente brinca até, como é que a gente fala? Até esqueci agora a frase, mas tipo, acredita, vai dar certo, porque
esse processo ele tem que ser fluido, ele é uma constância entre as pessoas conectadas, né? Não tem como você não deixar como tem que ser. Boa, Deise. Nós temos ainda 25 minutos de papo. Vou trazer a pergunta da Priscila Keller, porque senão ela já vai achar que eu esqueci dela. Eu não esqueci, não. E aí, não sei se você vai continuar expondo ou se você quer continuar nesse esquema de bate-bola. Não, pode ser bate-papo. Pode ser bate-papo, depois eu vou colocando o que for interessante aqui. Tá. A Priscila não tinha como fugir, né, de falar um pouco do Impact Hub, já que é uma referência. E ela traz uma pergunta muito legal aqui. Ela perguntou, Deise, conta pra gente se e como o momento atual fez o Impact Hub repensar seu modelo de negócio. Se e como fez repensar o modelo de negócio. Então, tem duas coisas bem interessantes aí. Eu não sei se todo mundo conhece bem o Hub aqui, como é que ele funciona, mas o Hub ele é uma organização global que apoia empreendedorismo de impacto. A gente tem alguns produtos e modelos de negócio. Uma delas é o espaço de coworking. Então, tem alguns hubs que eles estão repensando isso sim. Mas uma das coisas mais interessantes que tem acontecido nesse processo é que a rede ela é muito rápida, né? E a gente já entendeu que a gente precisa apoiar os empreendedores. Então, o que aconteceu em primeiro momento? Assim, a gente já fez um manifesto, a gente tem uma plataforma, tá, gente, virtual, que conecta todas as pessoas. Essas 16 mil pessoas, elas estão conectadas ali, trocando o tempo inteiro. Então, eles criaram um grupo chamado Covid-19, nome bem, né? Maravilhoso, eu não gosto de ficar repetindo ele toda hora, mas não tem como fugir do assunto. E lá, primeiro, a gente está mapeando todas as iniciativas de todos os hubs para ver como é que a gente pode pegar isso e escalar, porque isso é muito legal dos hubs, né? Então, eu estou fazendo uma iniciativa aqui que é muito legal, eu posso levar para outro país. Essa é a inteligência coletiva, assim, né? Então, pego aqui, levo lá, funciona. Eu consigo espalhar isso rápido. Imagina, uma semana o negócio já espalhou. Então, a gente está mapeando tudo isso. E segundo, a gente está conseguindo mobilizar muita gente. A gente fez enormes hackathons. Lá na Alemanha, eles conseguiram movimentar mais de 30 mil pessoas, assim. Um dia para fazer soluções de saúde. Então, tem esse lado, sim, que eles estão repensando em algumas coisas, principalmente, depende de cada hub em cada lugar, né? E eu volto localmente, o que é a necessidade de cada lugar. E a gente está usando toda a nossa força para ajudar a trazer tudo o que esses empreendedores estão fazendo para dar visibilidade e trazer mais pessoas juntas. E aí o terceiro, que eu acho que é o mais importante, e até faço um convite para quem estiver aqui amanhã assistindo nosso webinar, que é, além de resolver problemas urgentes, né, é como é que a gente pode criar, e aí vem a nossa conversa aqui, mudanças efetivas e estruturantes. Então, o Hub ele também tem um papel agora nesse momento, que a gente está repensando algumas temáticas, entre elas futuro do trabalho, como é que a gente consegue apoiar ainda mais as startups, né? Porque eu acho que as startups elas estão vindo com várias soluções e isso está dando muita visibilidade. Como é que a gente pode apoiá-las? Porque a gente apoia esses empreendedores, a gente capta agentes e pessoas e enfim, organizações que podem dar visibilidade para esses empreendedores e meio ambiente. Então, a gente começou a ver isso, essas temáticas aqui, como é que a gente pode dar mais visibilidade e olhar para frente, porque a gente precisa efetivamente de mudança, não dá para ficar só apagando fogo, né? Então, como é que a gente pode, através dessa força que a gente tem coletiva de vários empreendedores, de startups, de pessoas que estão pensando aqui, trabalhando lá no seu lugar, no seu país, na sua cidade, no seu escritório, juntos com essa força toda para construir mais e mais e mais mudanças, né? Então, a gente está fazendo muita coisa, assim, gente. E aí, a Alicia Maria coloca a seguinte observação. Realmente é bem difícil alinhar todos no mesmo ponto de partida. Refletindo aqui, qual seria uma forma bacana de alinhar propósitos com o objetivo de engajar pessoas em empresas que não têm uma cultura de trabalhar em rede? Nossa. Então, ela quer saber assim, ela quer uma sugestão para você alinhar propósitos, né, com o objetivo de engajar pessoas em empresas que, digamos, que não vão ter essa cultura. Essa é mais difícil do que a minha. Não, essa é muito mais difícil. É porque
Sabe o que eu acho mais interessante que as pessoas também precisam refletir? Que eu acho que as pessoas às vezes veem a empresa ou a organização como uma entidade separada, mas ela é formada por pessoas. Se você tirar as pessoas, aquilo ali acaba. Então, na verdade, a gente tem que começar a olhar para as pessoas. A gente tem esse olhar como hub também, é começar a olhar para as pessoas que compõem ela, né? Então, como é que você faz uma mudança cultural? Você tem que começar a tratar as pessoas no coletivo que vão levar essa cultura, né? Quando está muito inserido, é porque já todas as pessoas, todas elas, né, já estão ali, já naquele, dançando conforme a música, porque já imagina, já se formou, uma pessoa entrou e continua, né? Como é que você muda isso? Tem aquele passo assim de formiga, né? Vai um por um, por um, por um, ou senta na mesa e alinha todo mundo, que é o que eu falei, chama para uma conversa e começa a alinhar essas novas diretrizes. Mas as pessoas precisam querer. Se elas não querem, se as pessoas não estão hábitas à mudança, não dá para fazer uma forçação de amizade, assim, né? Não dá para você pegar e botar na força, porque isso, assim, isso vai ser traumatizante. Eu acho que esse não é o processo. Eu acho que essas diferenças, elas existem. A gente tem que aprender a lidar. Eu acho que o mais interessante disso é como é que você acolhe essas organizações, essas pessoas e mostra para elas essas novas formas. Eu acho que é o exemplo, assim, é continuar mostrando e vendo como é que dá para fazer, né? Não ter uma resposta falar assim, vai virar chave, usa esse livro aqui, usa essa metodologia, os problemas acabaram. Não tem como fazer isso, também gostaria, mas não tem. Tem um campo em estudo de organizações, Olícia, que chama mudança organizacional, né? E envolve a mudança cultural. É muito difícil. Mudar a cultura de uma organização foi o que a Daisy falou. Ela usou uma expressão que é um trabalho de formiguinha, de convencimento, muitas vezes da alta gestão, às vezes de entender se a organização tem as pessoas com o perfil daquela proposta que se imagina, mas a mudança cultural ela é difícil e normalmente ela é de médio e longo prazo, ela não ocorre de um dia para o outro, né? E aí a Flaviane até coloca, mas é muito difícil engajar algumas empresas. Muitas ainda não têm essa visão. Tem estrutura, tem as mesmas pessoas, mas a gestão, a liderança não vê da mesma forma. E a Alissa coloca... Vai lá, Deise, desculpa. Não, pode, mas eu acho que é isso mesmo. É muito complicado, porque assim, se você tem um gestor que é liderança e ele não vê efetividade nisso, ele não vai engajar as pessoas, porque são pessoas que formam. Então você tem que ter alguém, é aquilo, quer mudar ou vai fazer na força ou alguém vai estar ali trazendo essa mudança. Ela tem que ter alguém ancorando, tem que ter alguém ali falando, eu topo o desafio e vou trazer esse desafio. Enquanto não tiver alguém ou né, uma entidade ali dentro dessa organização que está trazendo esse processo de mudança ali, não vai acontecer, você vai ficar batendo cabeça, né? Você vai ficar, enfim, é complicado. Deise, você já falou um pouco da gênese, da importância do trabalho em equipe, você já falou das dificuldades, você já trouxe algumas metodologias, você respondeu várias perguntas, e eu queria trazer uma outra pergunta. Não sei se essa é difícil, mas acho que não. Vamos imaginar as pessoas que estão aqui, então elas têm alguma causa, enfim, elas querem contribuir com algum tipo para a resolução de algum problema social da comunidade delas, ou elas querem se tornar intraempreendedoras sociais dentro das empresas que elas estão. Enfim, elas têm algum propósito e elas querem liderar, elas querem ser protagonistas de algum tipo de mudança. E como você colocou, é importante o trabalho coletivo nesse sentido. Quais seriam os primeiros passos? Assim? O que você indicaria para essa pessoa? Assim, ó, bom, para começar, eu acho que você deve... O que você indicaria? Bom, se a pessoa ela quer trazer as pessoas, engajar mais pessoas, eu acho que tem alguns caminhos. Assim, primeiro é frequentar os lugares que ela vai achar pessoas que pensam iguais ou dentro dessas temáticas, né? Então, ir em lugares que você sabe que pessoas vão falar desses temas, procurar pessoas, entrar em webinar, etc., pessoas que estão falando sobre isso, né? Eu acho que é isso, assim, começar a buscar e fomentar pessoas, começar a trocar essa ideia. Eu acho que também, quanto mais você fala da sua ideia ou do seu projeto, mais você vai trazer pessoas também e deixar as pessoas saberem que você está querendo fazer isso. Porque
o principal forma de você engajar pessoas para formarem esse coletivo com você é porque elas estão engajadas no seu propósito, né? Que é aquele primeiro passo que eu trouxe. Então você tem que deixar muito claro qual que é o seu propósito, qual que é o objetivo comum que você quer que as pessoas venham até você. Então, primeiro, deixar claro e trazer esse objetivo comum aí para as pessoas saberem do que você está falando e saber em que lugar esse propósito, esse objetivo, essa temática está sendo tratada. Então, ir atrás dessas pessoas. Quando eu comecei, aí é uma experiência minha, quando eu comecei a ir atrás de entender negócio, aliás, Gabriel foi um dos entrevistados por mim na época, eu falei, beleza, eu quero falar sobre negócio de impacto, eu quero começar a fundar um hub em Brasília, eu tenho que conhecer essas pessoas. Quem está falando sobre isso aí em Brasília? Eu fui na porta de cada um, falei, oi, fulaninho, tudo bem? Eu sou fulana. Podemos falar sobre esse assunto? O que você acha? E aí você começa a entender quem são essas pessoas que também estão em comum, entendem o que você está se propondo, querem trabalhar dessa forma também coletiva e começam a se conectar. E eu sinto que isso também ele é um processo de encaixe natural também. As pessoas elas vão se aproximando, vão trazendo as ferramentas que elas podem para junto. Algum momento algumas vão sair, outras vão voltar. Esse é um processo muito natural e a gente tem que entender aqui que a gente está falando de coletivo e comunidade. A gente não está falando de uma empresa com hierarquia definida, né? E quando a gente está falando desse coletivo, é até de uma organização que já pensa de outro formato. Então, as pessoas naturalmente vão sair, vão oferecer coisa, depois vão voltar. Então, como é que você lida com isso? Obviamente que, se você tem o objetivo de estruturar isso de uma forma mais organizada, ou uma organização mesmo, uma empresa, você tem que definir o modelo que você quer que isso aconteça. Mas pensando em engajamento para movimentar a comunidade de pessoas, você tem que lidar com isso, pessoas indo, voltando. E como é que você faz essa gestão? Isso tem várias outras formas de lidar. Mas eu acho que é isso, assim, um pouco. O Roberto colocou aqui, realmente, tem algumas organizações da sociedade que possuem uma cultura baseada nos anos 50. Verdade. Bom, se a gente for olhar principalmente, é complicado, assim, é um assunto interessante, mas ao mesmo tempo ele não foi vivido tanto, então a gente não tem, principalmente muitas pessoas não têm experiência, né, de viver nele, como eu também estou ainda experimentando, então eu também não sou a expert nisso, acho que tem muito mais gente, né, mas estou fazendo e estou fazendo acontecer, então acho que isso é importante. Principalmente quando a gente fala de governo, né? É muito burocrático, existem regrinhas. Como é que você tira todo esse processo assim para fazer alguma coisa acontecer? Você já tem um livro muito definido, né? Quando você fala de coletivo e mudança, quando a coisa é mais fluida, que as pessoas elas podem se apropriar nesse processo e ir fazendo juntas, né? Então é diferente, é outra forma. Daisy, você quer falar ou quer mais algumas perguntas? O que você prefere? Eu só ia complementar com isso. Tem um site que ele traz muito sobre comunidades, que eu vou até colocar no chat aqui, que ele até foi feito junto com o Hub. E o Hub, quando ele, sendo uma rede, ele também interage com várias redes, né? Então a gente faz muita coisa em conjunto. Então aqui eu gosto desse material aqui que ele fala um pouco como você trabalha com comunidades e comunidades online, principalmente porque hoje a gente está... Esse material foi co-criado junto com o Hub e a gente está falando de comunidades online, né? Hoje as pessoas não podem fisicamente e é muito mais difícil. Imagina você conseguir conectar com as pessoas, sendo que você não consegue estar fisicamente, quando o contato ele é muito importante, né? O ser humano ele precisa, ainda mais quando você está falando de propósito, mudança. Então, como é que você consegue engajar pessoas? E aí é um assunto muito interessante esse de engajamento também. E eu queria ressaltar para vocês que eu gosto muito dessas metodologias aqui, que é o da teoria AU. Depois eu posso até botar no link, mas eu só vou escrever aqui, que eu acho que quem me conhece já sabe que eu falo, sou apaixonada. Mas depois procura no Presence Institute, que eles estão fazendo esse movimento Gaia para quem quiser entrar em algum movimento desses e se engajar, porque esse espaço aí, desde o espaço do Hub como o espaço do Presence, é um espaço onde você vai encontrar pessoas
com vários propósitos, mas todas elas para fazer mudanças efetivas, e do lugar do mundo inteiro. Então, o Presence Institute é um lugar que vocês podem ir lá procurar, efetivamente achar pessoas que podem se engajar com vocês, né? Então, é um lugar que vale a pena pesquisar, entrar, começar a participar das lives com o pessoal, com o Otto. Tem os hubs online que eles fazem para se conectar. Então, vale muito a pena engajar essas pessoas para elas, ou se engajar com algum movimento. Às vezes você está ainda ali. Eu sinto que muitas pessoas ainda, né? Nesse momento elas estão tentando entender o que elas podem fazer, né? O que eu posso fazer agora nesse momento aqui de mudança? Não sei, estava acostumado ali ir para o meu trabalho, né? Às vezes não fazia nenhuma doação, nada, né? Então as pessoas se sensibilizaram. Como é que eu posso fazer alguma coisa agora? Tenta se engajar em algum movimento. Tem muitas pessoas fazendo desde trabalho voluntário ou movimentos como esse que vão efetivamente trazer algum serviço, uma coisa bem empreendedora, inovadora, ou desde na comunidade. Com certeza tem pessoas fazendo ações que você pode se engajar, desde, como eu falei, né? Pode ser um movimento de curto, médio ou longo prazo, uma coisa que você vai se envolver e mudar muito mais, por muito mais tempo, né? Deise, nós temos mais 10 minutinhos aí e eu queria fazer uma outra pergunta. Estão chegando mais algumas perguntas. A sua fala, né? O poder coletivo em épocas de mudanças. Esse momento que a gente está vivendo agora, na sua opinião, você acha que é um momento que... E essa é difícil, hein? Você acha que... essa eu nem imagino a resposta. Fico curioso assim, para saber o que as pessoas estão sentindo e pensando em relação a isso. Você imagina que esse momento que a gente está vivendo é um momento em que vai incentivar as pessoas a agirem mais coletivamente ou mais individualmente? Você sabe que eu fiquei pensando nisso, né? Porque tudo leva a crer que as pessoas vão agir mais coletivamente. Mas o meu lado economista prático racional quer ver dados. Mas assim, tem um ponto muito forte de tudo que aconteceu, que eu acho que eu tenho estudado economia comportamental, né? Você começa a mudar quando você tem um gatilho. Então, eu acho que muitas pessoas agora elas tiveram um gatilho e entenderam, peraí, não está funcionando, não adianta eu só ficar doando, eu preciso mudar. Esse meu trabalho aqui não faz sentido, ou o que eu faço não faz sentido, o que minha família não faz, esse modo meu aqui de vida não faz sentido, gasto mais do que devia, ou não estou conseguindo sobreviver, o que eu posso fazer? Eu acho que esse foi um gatilho. Eu me levo a crer que esse é um gatilho muito importante e que as pessoas, sim, entenderam que, né, aquele sopro, assim, né, entenderam que isso tem que ser mudado. Então, elas vão começar a olhar, opa, peraí, será que eu posso fazer isso de uma outra forma? Será que tem pessoas pensando da mesma forma? Como é que eu posso trazer essa minha ideia aqui para o papel? Eu tenho muita gente que está me contactando assim para falar, eu estou vendo que eu tenho que mudar, eu estou querendo colocar essa ideia aqui, será que tem alguém que está fazendo igual, etc. As pessoas estão querendo se conectar, né? Mas obviamente que eu estou num nicho, né? Eu vivo num nicho, as pessoas que me conectam também, elas entendem que eu falo disso. Mas sim, é assim, eu tendo a crer que sim, mas as pessoas elas ainda aquela meu lado pessimista, né? Mas a gente, o mundo é muito grande ainda, a gente tem muito problema, a gente tem muita gente ainda pensando muito diferente, né? Mas é assim, a gente tem que começar. E o que me leva muito até quando semana passada que o Fábio estava aí, né, na conversa dele, esse é um momento principalmente para realizações e negócio de impacto, porque as pessoas entenderam, gente, o modelo que a gente está vivendo hoje funcionou até onde a gente poderia dentro da forma que a gente tinha. Hoje não tem mais. Como é que eu posso fazer isso? Quem está fazendo? Com quem que eu posso me juntar? O que eu posso olhar? Então, eu acredito que vai mudar sim, mas óbvio, como a gente falou, cultura, mudança, ela não é mês, vai ser anos, né, gente? Então, vocês vão esperar muitos anos aí pra gente conseguir. Isso que eu tô falando ser uma prática toda hora, não vai ser uma prática de poucas pessoas, né? Mas vai demorar.
eu era muito ansiosa, né? Eu achava que eu ia fazer assim, no outro mês estava todo mundo. Só que não é, né, gente? Deise, eu concordo. Eu acho que assim, uma boa atitude que a gente pode ter é aquela velha e conhecida frase do Mahatma Gandhi, né? A gente ser a mudança que a gente quer. Então, se a gente acredita que uma sociedade que atue mais coletivamente, respeitando, logicamente, o indivíduo, porque eu acho que o indivíduo é a primeira e a última unidade de uma sociedade, a gente precisa começar fazendo, né? E não esperando que os outros façam. E aí, a Flaviane colocou aqui para você. Alicia Maria, assina embaixo. Assim surgiu uma parceria incrível, Impact Hub e Bandeira. S2. Tive um mentor que me fazia repetir. Sempre ande com pessoas que pensam como você. Realmente ajuda muito. Poxa, concordo muito. Aí a Flaviane colocou, sim, muitas. Hoje minha irmã disse isso, que falta ajudar algo, ter algum propósito. E aí vem uma pergunta do Facebook da Sofia Soffner. Na verdade, não é nem uma pergunta. Ela faz um pedido. Aí você pode deixar umas pistas aí. Ela pergunta, queria com a Deise uma temporada na organização dela. Aí você pode dar umas dicas aí como ela faz para passar uma temporada no Impact. Nossa, você sabe que a gente tem algumas ideias aí de... Aqui, a outra, né, dando spoilers. Mas a gente quer, assim, ter pessoas que vão fazer, tipo, intercâmbios no Hub. A gente provavelmente vai ter algumas coisas assim, gente, para as pessoas viverem um pouco isso também, né? Eu acho que tem que ter umas sementinhas que vêm, pegam. Aliás, quem quiser... Gente, mas não é maravilhas também não. A gente tem problemas, a gente tem bastante problema. Só para avisar. Todo mundo acha aí, ó. Porque o pessoal, às vezes, reifica um pouco. Quem trabalha com empreendedorismo social, com causas sociais, acha que não tem problemas humanos, né? E são pessoas ali com as mesmas dores, dificuldades, as mesmas sombras e defeitos de qualquer outra área. A única diferença é que são pessoas, digamos, que estão mais alinhadas consigo, que tem algum propósito mais claro, mas os problemas, como a Deise colocou, existem, né? E, aliás, não, perdão, eu recebi uma correção da Sofia. Queria a Deise uma temporada na nossa organização, ou seja, ela quer um intercâmbio, você lá, Deise. Depois você deixa o seu contato aí. Deixa lá. Beleza. Deise, nós estamos indo para o final, o Roberto colocou, eu estava pensando muito nisso, conectado com o Mercosul. E deu uma risadinha. A Flaviane falou que também quer ajudar mais. E, Deise, que mensagem assim você deixa para as pessoas para a gente finalizar hoje? Infelizmente, sempre passa muito rápido, né? O papo estava bom Nossa, demais. passa. E eu sou boa na conversa que o negócio vai. Nossa, eu acho que assim, eu queria reforçar isso, porque eu me lembro que eu fiz uma vez, fiz uma facilitação, e aí uma pessoa, né, falou assim, não, ela tá falando mal da organização. Eu falei, não, mas você é a organização. Então, assim, entender que a gente é parte do que a gente está fazendo. Então, enquanto você não se entender que você é parte do todo, né? Como a gente faz parte da sua família, você faz parte da sua cidade, você faz parte do Brasil, você faz parte do mundo. Enquanto você não fizer, e isso eu falo para todo mundo, enquanto você não se conscientizar disso, não vai, gente, não adianta. Então, assim, enquanto você não se conscientizar dessa pequena parte que você fez e da importância que você tem dentro, você, primeiro, não tá agindo como coletivo e você não vai fazer a mudança que você quer. Então, minha chamada aqui é ter essa autorresponsabilidade e entender que você faz parte de uma coisa muito maior, apesar de parecer que é muito pequeno. E o coletivo é o todo, eu sou você, eu sou todo mundo. Então, assim, entenda a sua importância, entenda a sua relevância e entenda que tudo isso precisa ser visto de uma forma para o todo, que faça bem para o todo. Então, porque tudo que você fizer vai fazer para o outro, vai ressoar para você também, né? Até parece uma coisa meio holística, mas é fatos. A gente está vendo hoje dados do meio ambiente e tudo mais mostrando essas coisas, né? Mas é isso, assim, queria terminar com isso. Posso pedir só para você divulgar o evento que começa amanhã, mais uma vez, que o Impact está organizando? Acho que vale a pena aí o pessoal que está participando, que já são os primeiros passos aí. Gente, amanhã a gente vai estar fazendo o Impact. Faz esse chamado mesmo. Você que se sensibilizou e teve esse gatilho, como é que você pode ir além disso? Então, a gente tem um fio condutor desse evento que ele traz primeiro essa chamada
a gente explicar o que é negócio de impacto, vai mostrar como é que você financia isso, quem são os empreendedores, como é que mensura isso e quais são as ações efetivas, o que o governo está fazendo e quem está fazendo mesmo e está fazendo grande. E se dá para fazer maior pensando coletivo. Então, amanhã, em impactatransforma.com.br, se inscrevam, a gente vai fazer transmissão via YouTube. Vale muito a pena, gente, vai estar aberto para pergunta também. E convido todos vocês aí a divulgarem as pessoas. Eu acho que aí dá para vocês tirarem muitas ideias, muitos caminhos e já começar a encaminhar, e é muita coisa. E agradeço todo mundo que esteve aqui presente com a gente. Olha, tem o link no site, no chat que o Caio colocou. Pessoal, e lembrando que na próxima semana o Diálogos para o Impacto não vai ser na segunda, vai ser na quarta-feira, e a gente vai estar trazendo o Bruno Vick, que é o fundador do Diálogos Mediando Saberes, Estúdio DMS. Ele vai trazer um tema muito bacana que é desenvolvendo a inteligência emocional por meio da meditação. Por quê? Porque na nossa pós-graduação, que também está organizando esse evento, nós acreditamos que para você se colocar numa posição de protagonista, de empreendedor, de transformação, você primeiro precisa trabalhar você enquanto pessoa, desenvolver a sua atenção, a sua presença, depois a sua inteligência interpessoal, sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, depois a sua inteligência sistêmica, que foi muito do que a Daisy falou hoje, entender que você está inserido num sistema. Então, o Bruno Vick vai trazer esse tema na próxima quarta-feira, no dia 6 de maio. Na outra quarta, quem está vindo é a Carol Freitas. Ela vai trazer biomimética e criatividade em tempos de mudança. Então, é um tema fantástico também. E a Carol, ela tem uma fala muito bacana. Acho que todos vocês vão gostar. Quem quiser assistir os outros temas, é só entrar em mudevoceumundo.com.br/diálogos. Os vídeos estão lá. E quem participou hoje vai receber o e-mail amanhã, tanto da fala da Daisy de hoje, do bate-papo da Daisy completo. Se alguém perdeu alguma parte ou quiser compartilhar com algum amigo, vai receber, alguma amiga vai receber completo, como também esses links, esses materiais que a Daisy citou. Daisy, mais alguma coisa? Não, eu já até comecei a dar uma introdução aí do Bruno, né? Porque já... Mas não tem como não falar sem falar das pessoas, né? Não adianta. Você está falando coletivo, está falando de pessoas, está falando das conexões, né? Gente, então é isso. Esperamos que tenha sido bom para vocês, como foi para nós. É sempre bom participar do Diálogos. E a gente deseja a vocês uma ótima semana. Valeu, gente, Daisy. obrigada. Obrigado. Até mais. Beijos.